Bom dia, amados do meu coração. Hoje estaremos aqui fazendo uma super corrida. Hoje estou em treinamento aqui, ó. Quem é feliz, quem corre é mais feliz, certo? Estou em treinamento aí para maratona. Vamos estar correndo aí quase 50 quilômetros. Então estou num treinamento intensivo. Lembrando que quem faz maratona, quem nunca fez ou quer fazer uma maratona, isso pode ser uma analogia, ok? Com a vida espiritual. Então, lógico que hoje em dia, para eu correr 50 quilômetros, eu comecei correndo pouquinho, certo? Eu andava, depois eu andava e corria, depois eu ia correndo menos, eu fazia uma programação diária, certo? Até que eu comecei a participar de 10 quilômetros, depois eu comecei a fazer meia maratona, depois eu comecei a me associar com pessoas que faziam maratona, que eu acompanhava até onde eu aguentava, certo? Aí depois eu comecei a fazer as maratonas propriamente ditas e hoje eu adoro correr e quem corre para mim é mais feliz, pelo menos para mim que tenho esse prazer, esse gosto. Então a vida espiritual é mais ou menos assim, você tem que começar com sadhana, você tem que todos os dias, tá praticando, vai devagarzinho, se você não consegue cantar, aqui a Japa. Se você não consegue cantar 16 voltas diárias, vou até botar ela aqui para me proteger, né? Porque a Japa dá aquela proteção na hora que a gente está falando. Se você não consegue cantar 16 voltas, por exemplo, da Japamala, canta uma. Aí depois você canta duas, três e vai aumentando, né? Não precisa também cantar 16, não é nada obrigado. Você tem que entender que ao cantar a japa, você está simplesmente entrando em contato com Deus. Essa é a misericórdia divina. Ele te deu um processo que é muito simples, que você, ao recitar o nome dele, automaticamente você está em contato com ele. Inicialmente você não vai sentir a presença de Deus, mas a própria japa, ela purifica a sua mente, ou seja, ela descontamina, né, os elementos que estão dentro de uma programação mental que fazem você muitas vezes não ter esse entusiasmo, essa vontade de fazer esse sacrifício, né, diário, divino, para atingir Deus. Porque é isso que nós estamos preparados para fazer aqui nesse planeta Terra. A performance, né, da nossa forma física é exatamente realizar o espírito que somos e Deus. E aí você tem que começar de alguma forma, tá? Quando eu comecei esse desejo de fazer maratona, né? Aqui, ó, até o meu foi do último aqui, ó, do Rio de Janeiro da Caixa, ó. Tô todo paramentado para a corrida, né? Então, quando eu intencionava chegar, né, ao fim de uma corrida, logo no início, né, você corre 15, 20 quilômetros, você fala, nossa, agora eu tenho que correr o dobro disso, certo? Você fica cansado, entendeu? Porque aí dá um desânimo, não. Aí às vezes você está correndo sozinho, você tem que fazer o treinamento, aí está muito sol, ou tem chuva, não importa, você tem que objetificar. Não, eu vou fazer 42 e para isso eu tenho que simplesmente condicionar o meu corpo. Olha essa palavra, condicionar o meu corpo. Porque condicionando, né, as pernas, a musculatura, a saúde, né, a alimentação muda, essa determinação que você fica, ela permanece. Aí você, quando você faz 42 quilômetros e atinge o propósito daquilo que você quis, isso é fenomenal, né? Você entra numa espécie de êxtase, sentir que o objetivo foi cumprido. E aí, no caso de você realizar Deus, muitas vezes você está nesse caminho aqui, aí tem todos os obstáculos que surgem da existência material, ou é um familiar, ou é um problema de sobrevivência, alguma coisa da família, algum estresse, algum problema, certo? Que vai desanimando, que vai roubando a nossa energia nessa tentativa de atingir o ponto espiritual. É isso que a gente tem que prestar atenção, independentemente de tudo que possa acontecer de fora para dentro, que aconteça no mundo material, você não pode desistir. Você tem que continuar firme, até alcançar, né,
Na verdade, por exemplo, a maratona é atingir um objetivo. A vida espiritual é você atingir um subjetivo, que é a presença do seu eu real, né? E estando nessa plataforma do eu, automaticamente você sente a presença de Deus no seu coração. E aí você começa a maratona do espírito, onde você vai desenvolvendo cada vez mais o seu amor por Deus. Qual é o objetivo da vida espiritual? É você atingir prema. Prema significa amor puro por Deus. E isso envolve, né, uma caminhada, né, uma corrida interna, certo? Porém, é uma corrida meditativa, vamos dizer assim, introspectiva. Uma corrida onde você realmente vai atingir aquilo que Deus propõe para todos os corredores, falando assim, do espírito, ok? Então, essa é a mensagem inicial que eu queria deixar aqui. Vamos pegar o Bhagavad Gita aqui agora, vamos ver um verso aqui, vamos escolher aleatoriamente. Aleatoriamente eu vou abrir aqui uma página, né, do Gita. Vou abrir, fecho o olho, Krishna. Qual verso? Capítulo 5, verso 15. Olha que maravilha isso aqui. Capítulo 5. Verso 15. Tampouco nada te kashyati papam na kaivasu kritam vibhu agyane navritam gyanam tenamu yanti jantavaha. Tampouco o Senhor Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de alguém. No entanto, os seres encarnados ficam confusos devido à ignorância que encobre seu verdadeiro conhecimento. Eu acredito que esse verso aqui seja um complemento do verso passado, onde Krishna está dizendo: o espírito encarnado, senhor da cidade de seu corpo, não cria atividades, nem induz as pessoas a agirem, e nem cria os frutos da ação. Tudo isso é designado pelos modos da natureza material. Aí, tampouco, o Senhor Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de alguém. No entanto, os seres encarnados ficam confusos devido à ignorância que encobre seu verdadeiro conhecimento. Olha só que interessantíssimo isso, né? Aqui o Senhor Krishna está falando, né, no verso 14, exatamente isso, que, na verdade, nós, né, o espírito, ele pensa que ele está agindo nesse mundo material. Só que ele não está agindo assim diretamente, porque quando nós estamos nos identificando com esse corpo material, ilusoriamente, a gente, né, se identifica com as ações. A gente acha que a gente está criando as ações, como é que ele fala aqui? Então, o espírito que nós somos, ele não cria atividades, nem induz as pessoas a agirem, e nem cria os frutos da ação. Certo? Isso é muito importante você entender. Apesar de parecer que você está agindo nesse mundo, o espírito, aquilo que você é, não age. Você não está induzindo as outras pessoas a agirem. Você não está criando frutos, né, resultados das suas ações. Porque tudo isso, né, tudo isso é designado pelos modos da natureza material. Ok? Está aqui, ó. Tudo isso está designado pelo... Então, o modo da bondade, paixão e ignorância são forças da natureza que estão atuando sobre o nosso corpo físico, astral, né, emocional, o nosso corpo mental. Pensamentos, sentimentos, movimentos físicos, tudo isso está sendo controlado pelas forças da natureza. E o espírito, aquilo que você está observando essas ações. Entendeu? Qual é a importância de você praticar a vida espiritual? É exatamente porque você vai se situar naquilo que é transcendental a esse movimento linear da natureza, no tempo, né? Passado, presente e futuro. Aí a gente pensa que está nascendo, pensa que está envelhecendo, pensa que vai morrer. Mas, na verdade, isso aí não tem nada a ver com você. Tudo é o corpo material que está agindo.
Está entendendo a importância? Você vamos dizer assim, meio que se desapega, você se desliga dessa, onde você acha que é o agente produtor dessa vida que você está vivendo. Então o que acontece? O seu corpo material é como um barco no oceano da energia material, e as ondas, né, dos modos da natureza, eles te levam para lá, te levam para cá, e você acha que é você que está conduzindo a sua vida e o seu destino. Certo? Mas não é assim, funciona automaticamente. Tudo que você plantou na sua vida passada ou está plantando nessa vida é o que está resultando, é o que está brotando. Certo? Mas o espírito mesmo, aquilo que você é, não tem nada a ver com aquilo que se chama as reações positivas ou reações, né, negativas. Ou seja, tudo que acontece dentro da sua percepção de valores, que é bom ou que é ruim, são energias movimentadas pela matéria. Daí Krishna fala que nós temos que ser o quê? A testemunha, temos que observar esse movimento da natureza. Sair, né, dessa impressionabilidade, sair desse envolvimento com os modos da natureza material. Aí Krishna fala, você tem que ficar situado naquilo que você é, no eu real, no espírito. E você tem que se conectar comigo, Krishna fala, o Espírito Supremo. Fazendo isso, aí sim você começa a usar o seu instrumento material de maneira, né, propícia, agradável, favorável, para o cultivo daquilo que vai te libertar exatamente desse movimento aprisionante feito pelos modos da natureza material, que estão intercambiando com a sua mente, que tem a impressão de que você está fazendo alguma coisa, certo? Aí o que acontece? Esse verso que nós lemos agora, o verso 15 do capítulo 5, ele tá falando exatamente isso. Da mesma forma que você não tem nada a ver com as reações boas e negativas, tá? Ele fala nesse verso aqui, os seres encarnados ficam confusos devido à ignorância que encobre seu conhecimento. Então você só acha que você está sofrendo, que você está gozando da energia material, porque você acha que você é o corpo material e que você está fazendo alguma coisa. E você não é isso. Isso é uma ignorância, é uma ilusão. Aí Krishna está falando aqui, os seres encarnados, né, que estão na carne, que acham, né, que são esse corpo material, eles estão confusos. Eles não entendem, assim, eu não consigo fazer com que minha vida vá para frente, ou que ela se desenvolva de uma maneira assim, totalmente positiva, porque ela está se identificando, né, com essa energia material, né, essa ignorância. O que é ignorância? É ignorar quem você é. Aí você está agindo por meio de outra coisa que não é você. E você acha que está sofrendo ou que está gozando, e que você tem que produzir reações que vão te trazer, né, uma melhor condição, melhores, né, situações na vida, lugares, condições econômicas, vínculos, né, de relação. Aí você fica matutando isso, você fica o tempo todo que eu vou fazer, o meu sonho futuro vai ser assim, assado. Aí você começa a comparar com o passado. Meu passado foi legal nesse aspecto e não foi legal nesse aspecto, então eu vou tentar melhorar o meu passado dentro daquilo que foi positivo no futuro. Então o seu futuro passa a ser um reflexo melhorado daquilo que no passado você considerou que era algo interessante, que você gozou mais intensamente. E daí você vai caminhando, repetindo os mesmos erros. Mas esses erros vêm por quê? Porque você não é o corpo, você não é essa mente. Certo? Você está simplesmente retraduzindo. É igual quando a pessoa fica encarnando vida após vida, ela fica recebendo corpos diferentes, mas com uma mente igual. Né? Quando você desencarna desse corpo, você vai levar a mesma mente lá para o outro lado, que não tem esse corpo material. Aí depois, quando você receber outro corpo material, vai ser a mesma mente que vai se encaixar numa personalidade diferente. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser qualquer raça humana dentro desse planeta, qualquer gênero, né?
Então temos que ficar muito atentos a isso, muito atentos com o que Krishna está falando aqui nesse verso. E a gente acha que está sofrendo, que está gozando, e a gente começa a orar a Deus pedindo dentro dessa concepção de ilusão que Deus nos dê boas coisas, certo? E a gente está sendo simplesmente uma marionete nas mãos, né? Tem até uma foto aqui no Bhagavad Gita, uma marionete nas mãos dos três modos da natureza material. Por isso Krishna, ele fala, pelo menos você fica no modo da bondade, que o modo da bondade ele está sendo controlado pelo Senhor Vishnu. E o Senhor Vishnu, né, é uma expansão de Krishna. Para a gente sair dessa loucura, desse engano, dessa ignorância, a gente tem que naturalmente se render, né, a Krishna e se situar no modo da bondade. E depois que a gente está no modo da bondade, ou seja, fazendo ações em conhecimento que envolvem a espiritualidade, naturalmente você vai ascensionar a sua energia e vai transcender esse modo da bondade material e vai entrar no modo da bondade espiritual, Shuddha Sattva, um modo puro, né? O modo puro da bondade. E aí você vai transcender os modos, naturalmente, porque você vai se situar no eu real, naquilo que você é, naquilo que está além dos modos, e você vai encontrar a sua presença e a presença de Deus. É aí que Deus vai ser encontrado. Então temos que fazer toda essa prática de dia a dia nos mantermos na vibração do modo da bondade. Se você quiser saber sobre esse assunto, né, o que é modo da bondade, paixão e ignorância, vai no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Estuda lá os sintomas dos modos para você saber como você está sendo influenciado, né, materialmente. Certo? Então isso o conhecimento queima a ignorância. Nesse sentido que quando você começa a ver em que sentido você está agindo na sua vida, você imediatamente, né, sabe qual é o modo que está atuando. E através dessa investigação você começa a frear certos hábitos, certos vícios, certas atitudes que você tem que são condicionadas, que estão dentro de uma programação da mente que você repete, né? Você repete sem parar, repete. É um movimento, é um loop constante. É igual ficar encarnando, é um loop, é a roda de Sansara. Nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu. Aí Krishna fala, você tem que sair desse loop e voltar para o mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma. E aí, como a gente não sabe disso, está se identificando com o corpo e continua aqui preso nas algemas dos modos da natureza material, a gente se sente, né, em certos momentos confortável e certos momentos desconfortável. E aí, quando a gente está em momentos desconfortáveis, naturalmente você quer achar alguém culpado, né? Ou que vá cuidar de você para você ter sempre essa vida ilusória, bonitinha, confortável, cheio de coisas que você acha que é o certo, que é o bom. Então, quando Krishna vem, ele fala aqui a batalha de Kurukshetra, você veio para tirar tudo isso, tanto o lado bom como o lado ruim da sua vida. E aí a gente fica falando, mas por que Deus fez um mundo assim? Né? Deus tinha que me ajudar, certo? Mas Deus, ele não é questão de te ajudar. A questão é que enquanto você não estiver situado no espírito, naquilo que você é, enquanto você não transcender os modos da natureza, e você vai transcender quando você tiver sabedoria, então você tem que estudar o Bhagavad Gita para entender o que é a ação dessas energias, dessas forças da natureza, né? Quando você se liberta, aí sim você vai entrar em contato com Deus e vai cocriar o mundo com a vibração espiritual. Aí você vai estar além do bem e do mal. Então, Krishna, né, se referindo a ele como o Senhor Supremo, ele está falando nesse verso, tão pouco o Senhor Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de alguém. Entendeu? Porque são os modos da natureza material que estão atuando, né, e você está envolvido nesses modos, praticando ações correlacionadas com eles, que vão gerar certas reações,
Se você está no modo da ignorância, por exemplo, você só vai criar miséria na sua vida. Pobreza, ansiedade, né? Ansiedade até mais é modo da paixão. E aí, quando você se envolve mais com o modo da bondade, é esse modo aí que a gente estava falando do começo da maratona. Você vai começar a buscar o conhecimento, você vai ler o Bhagavad Gita, você vai cantar a sua japa, até que o momento que todos esses elementos vão ser transcendentes. Por quê? Porque eles é que purificam a sua mente e que te colocam nessa posição de estar vivendo na sua posição real, como uma parte integrante de Krishna ou um servo eterno amoroso do Senhor. Então Deus está falando aqui, não vem colocar a culpa em mim não, porque eu vim a esse mundo, eu vim através das minhas expansões, eu enviei os meus devotos, né, puros para ensinarem para vocês como vocês saírem dessas condições que estão prendendo vocês, que estão atando o seu espírito à ignorância da mente. Por isso temos que estudar, obter o conhecimento ou conversar com pessoas que já têm uma realização interna dessa questão. Então Krishna está falando aqui, ó, não vem me culpar, né, sobre as suas atividades pecaminosas ou piedosas. Então Krishna fala, eu não vou assumir aquilo que você faz em ignorância. O que Krishna faz? Eu venho trazer a sabedoria do Bhagavad Gita para que você se situe no espírito e assim haja da maneira luminosa. Isso que é iluminação. A pessoa iluminada é a pessoa que age de acordo com as leis de Deus, com as diretrizes divinas, né, que vêm aqui nesse mundo material na forma, por exemplo, da escritura. Ou quando você está cantando Hare Krishna, no santo nome de Deus, automaticamente você está seguindo a diretriz que vai está ascensionando a sua energia para te colocar num local onde o amor de Deus vai despertar no seu coração, você vai sentir um gosto superior, né? Porque o gosto superior significa o gosto da alma, do espírito. Aqui nesse mundo material, mesmo que você tenha felicidade, alguma alegria, algum prazer, gozo, orgasmo, o que você quiser falar, esse prazer da matéria é um prazer inferior, é um prazer relacionado a uma máquina biológica, a hormônios, a movimentos de chakras, né? de coisas assim que não tem nada a ver com o espírito. E aí você fica achando que você que está criando essas condições, mas na verdade você está sendo levado que nem um bobão para lá, está levado para cá, levando, né? Sendo levado, né? Para várias direções. A sua mente está perdida, você está ignorante do que é a vida espiritual. Então Krishna fala, você tem que se situar na sua posição real, você tem que se conectar comigo. Inicialmente você vai no modo da bondade, caminhando levemente, ok? Até que você naturalmente vai chegar na sua posição real, de ser. Sat. Depois Tit, é o conhecimento no qual você é movido pela sua propensão eterna de ser. Você vai se mover nesse mundo agindo como um servo eterno, amoroso, né, de Deus, Krishna. Aí quando você está agindo assim nesse mundo, certo? O Bhagavad Gita ele basicamente explica isso, você se livra das ações piedosas e das ações pecaminosas, que estão, né, são ações correlacionadas com os modos da natureza material. E basicamente você fica, né, no movimento da energia material, no modo da bondade, que é o que te qualifica, né, com aquilo que se chama agir com o conhecimento. Só que quando você está na alma, você não fica orgulhoso desse conhecimento, você não fica fanático, né? Você simplesmente entende que o conhecimento só serve para te levar à posição superior de ser nesse mundo, onde você se torna um iluminado, e isso não te faz melhor do que ninguém, te faz o quê? Mais consciente. E através dessa consciência, você tenta usar, né, o seu espaço de ser nesse mundo para iluminar também as pessoas. Então imagina dentro de uma caverna super escura, todo mundo lá tateando no escuro, ninguém sabe para onde vai, aí você entra com a lanterna,
mesmo que seja uma lanterninha pequena, mesmo que seja um fósforo, entendeu? Quando você bota um pouco de luz, as pessoas que estão na caverna com suas diversas teorias, idealismo, filosofias, né, que estão ali perdidas na mente, no modo da paixão, da ignorância, querendo conquistar as coisas, querendo desfrutar do mundo, enfim, com essa ansiedade terrível, quando você chega com o mínimo de luz naquela caverna, imediatamente você vai ser notado. E o que é essa luz? São as suas palavras explicando para as pessoas que gostam de ouvir sobre a vida espiritual e que também não são assim essas pessoas agressivas que te repudiam, que não aceitam nada, que são orgulhosas, arrogantes, né, como Krishna classifica, né, como seres demoníacos, que são aqueles seres que não querem saber de vida espiritual, se acostumaram à escuridão da caverna, né, e vivem assim, acham que isso é o normal, você viver tateando. E aí um ser de luz, né, ele leva a luz dele, e as pessoas, através de se associarem com esse ser de luz, elas imediatamente compreendem que, eu vou seguir por onde aquela lanterna está indo, porque, né, aquela lanterna, aquele ser de luz vai te levar para fora da caverna. É isso mais ou menos o que é essa parábola, né, ou alegoria da caverna que Platão nos explica, né, tão bem no livro A República, compreendendo que Platão é um mestre ascenso, certo? Que em tempos a humanidade recebe almas para, né, elevar o seu quantum de consciência, certo? Não é só Jesus, não, tem em vários departamentos da humanidade tem seres que vêm para adiantar a sociedade, a humanidade para patamares superiores de existência, certo? Onde teria que se ressonar com a espiritualidade real, não esse tipo de religião que faz a gente ficar adorando Deus e, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, aí você pede as coisas a Deus, aí quando você está em aflição, você está sofrendo, aí você, Deus, por que você fez isso na minha vida, por que você deixou aquele meu amor lá perder a vida, por que isso e por que aquilo, por que você deixa as pessoas serem más? Dessa forma, uma ignorância completa. Então, Krishna está falando aqui, tampouco eu, o Senhor Supremo, assumo as atividades pecaminosas e piedosas de alguém. Krishna fala, eu te dei o livre-arbítrio, eu te dei a independência. Ô criatura, entendeu? Lê o Bhagavad Gita, segue a diretriz que eu estou colocando lá para vocês. Em vez de vocês seguirem as minhas diretrizes, vocês estão matando as almas luminosas desse mundo, vocês estão crucificando essas almas. E daí um dos mestres, né, na hora que estava sendo morto, dizer, Pai, perdoa, que eles não sabem o que eles fazem, eles estão confusos, eles são ignorantes. Então esse mestre atingiu o patamar de amor divino que ele não tinha, amigo, inimigo, ele não estava aqui nesse mundo, né, querendo elogio, nem preocupado com crítica, ele veio obrar o que Deus, dentro do coração dele, mandou ele fazer. Né? Estamos falando aqui do Mestre Cristo, entre outros também que a gente não sabe que receberam, né, essa rejeição, essa ojeriza, essa negligência. Então temos que ficar antenados para isso, parar de pensar que nós é que estamos fazendo as coisas. Esse nós que estamos fazendo as coisas que a gente fala é a identificação falsa com esse corpo material. Então tem que deixar o corpo vai seguir no fluxo dele natural. E na hora que você for usar o corpo, você entende que o seu corpo é um reflexo da sua mente. Por isso, Krishna está falando lá no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Ou como o Mestre Jesus está falando, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, haja com consciência, haja com amor, haja com equanimidade nesse mundo, com equilíbrio, com harmonia. Fazendo isso, certo? Você vai atrair tudo para a sua vida que é favorável, que é bom, que é confortável, dentro do necessário para você aprender a ficar em paz interna e assim poder, em algum momento da sua existência, poder sair desse planeta, dessa forma física e voltar para Vaikuntha Loka Dhamma, que é o mundo espiritual, o qual, né, Krishna está nos convidando a ir através de suas palavras no Bhagavad Gita.
Mas nós perdemos essa capacidade, né, simples de entender isso, de parar de reclamar, de lamentar da vida, ou ficar desejando muitas coisas. Então temos o quê? Que desejar Deus. Devemos desejar estar em contato íntimo com o Senhor Supremo em nosso coração, entendendo que Ele não é responsável por nada do que nos acontece de bom e de ruim. O bom e ruim vem porque você está tomando atitudes equivocadas nesse mundo material, esquecendo da sua natureza real do espírito. E aí, quando você não vive como você mesmo, como um servo eterno amoroso de Deus, naturalmente você vai agir de forma indevida nesse mundo, insensata. Então vai ter aquilo que nesse mundo você chama de bom, aquilo que você chama de ruim, mas dentro da plataforma espiritual, esse bom e ruim são elementos aprisionantes, de acordo com os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Então temos que ficar alertas. Não sou eu que estou fazendo, eu estou sendo levado pelo movimento das forças materiais. Deus não tem nada a ver com isso, eu simplesmente estou ignorante. E daí, né, na forma humana, nós recebemos essa oportunidade, essa inteligência de compreender tudo que eu estou falando aqui agora para vocês, que vão, né, acredito agora, ler o Bhagavad Gita, ou vão começar a seguir alguma prática espiritual, ou cantar o nome de Deus, que é o processo recomendado para essa era, e assim vocês vão se purificando, né, vão se subjetificando, vão entrando cada vez mais no coração místico do espírito, e desse modo, quando você estiver situado no espírito, você vai entender como é que você age junto com Deus para produzir os resultados espirituais e benéficos nesse mundo. Ou seja, você vai aprender a co-criar com Deus uma vida chamada uma vida perfeita. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai no céu. Não é assim que o Mestre Cristo falou? Então você tem que buscar essa perfeição de ser na sua posição real como um servo eterno amoroso de Deus. O nosso mal, olha só, ouve aí, o nosso mal é que nós somos dependentes, criamos uma dependência psicológica, emocional e espiritual, né, em relação a outros seres. E nem Deus fala, eu não quero que você seja um refém só porque eu sou Deus. Né? Deus é assim, você é uma parte integrante de Deus, tenta entender isso. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Ele te deu todas as qualidades, todos os poderes para você conduzir a sua vida divinamente. E daí as pessoas que estão em ignorância ficam aí dependendo de um político, de um sistema, né, que é demoníaco, que controla as coisas, né, graças a Deus está perdendo força, né, você fica dependente aí de um mestre e você fica depositando toda a sua salvação nesses seres aí que se dizem, né, iluminados. E não é assim que funciona. Funciona o quê? Se tem um ser iluminado, você segue a diretriz dele. Se ele atingiu esse patamar iluminado, você se associa com esse mestre. Ou com um ser iluminado, que às vezes nem é mestre, não tem nem religião, é apenas uma pessoa que atingiu o eu real, que atingiu a conexão com Vishnu, com Krishna no coração. E através dessa associação, certo? Você não vai se submeter a essa pessoa. Você vai receber a energia dele, a informação. E você, olhando essa pessoa, você segue o exemplo dela. Você ouve mais atentamente o que ela está falando. E dessa forma você vai conquistando esse espaço interno seu e você é o salvador da sua vida. Certo? Não é Deus que vai salvar a sua vida, não é o extraterrestre, não é os mestres iluminados, não são os mestres, né? Entendeu? Então é você tem que entender isso, a responsabilidade é toda sua. E o Bhagavad Gita, Krishna vem, faz assim, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, não no sentido que você vai ficar preso, dependente de Deus, não é assim que Deus age, Deus é a misericórdia, é o amor, ele não está ligando, né? Ele está, como ele fala aqui, ó, o Senhor não assume as atividades pecaminosas e piedosas, não importa se você faça mal, se você faça bem nesse mundo, Deus não tem nada a ver com isso, é uma escolha sua, se você faz bem, você colhe bem,
o bem. Se você faz mal, você colhe o mal. O que é o mal? O mal é você estar vivendo sob a influência dos modos da paixão e da ignorância. E o que é o bem? É estar vivendo no modo da bondade, né? Tentando transcender esse modo para ir para o modo da bondade pura, Shuddha Sattva. E chegando nesse modo da bondade pura, você compreende o que você está fazendo aqui nesse mundo. Certo? Você entra em contato com Deus no seu coração. E aí, através de Deus, você começa a co-criar o seu mundo, porque você é uma parte integrante de Deus. E Deus, ele se expressa através de você, porque você é uma energia dele. Essa é a perfeição você compreender isso. E daí você passa a ver Deus em tudo e em todos, onde você pode até falar, eu e o Pai somos um. Eu estou integrado com a energia de Deus nessa vida material. Atualmente eu estou numa forma humana, no planeta Terra, certo? E estou agora, né, caindo na real. Então, cair na real significa cair na vida espiritual. Significa cair na autorrealização, no autoconhecimento, na compreensão, né, perfeita, ampliada, onde a sua consciência se expande, e aí você passa a viver nesse mundo de uma forma maravilhosa. E aí você é aquela pessoa que tem a lanterninha, né, dentro de uma caverna, tentando, né, mostrar às pessoas que realmente é um meio de você, através dessa luz, enxergar o seu caminho e sair dessa caverna. Sair dessa caverna significa ir para Vaikuntha Lokadama, após o desencarne, né, dessa forma física. Nesse mundo, presta atenção, nesse mundo nada é bom e nada é ruim. Deus, ele não é bom, ele não é mal. O positivo e o negativo são forças que estão, né, se atritando dentro das suas experiências vitais de mundo, para que você vá atingindo esse pico de entendimento, onde você vai começar a treinar, né, a fazer o sadhana, o exercício da prática espiritual, para ficar cada vez mais o quê? Descondicionado da programação material. Como a gente estava falando, dia a dia você vai fazendo um pouquinho, até chegar no ponto ideal que você acha que você está vivendo momento a momento com essa consciência espiritual e divina. Certo? Então Deus, ele não é bom nem mal, ele simplesmente está no seu coração satisfazendo os seus desejos. Só que quando você quer satisfazer os seus desejos, estando identificado com esse corpo material e sob a tutela das forças materiais, que existem exatamente isso, existe exatamente para isso, para pressionar você a se situar. Você tem que se situar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Quem é Deus? O que é a morte? O que é a vida? Né? Então eu vou cantar Hare Krishna, vou fazer uma programação espiritual na minha vida para limpar essa ignorância, certo? Essa ilusão, essa confusão que está acontecendo na minha frequência de entendimento. É isso que nós temos que fazer. Certo? Isso é uma realização pessoal. Cada um tem uma realização individual com Deus. Então Deus, ele não vai fazer nada por você, ou um salvador, ou um mestre, ele não vai fazer nada por você se você não se tornar, não atingir esse ponto do mestrado em seu coração. Certo? Um discípulo, ele só pode se relacionar realmente com um chamado mestre quando ele se torna um mestre, quando ele entra na ressonância da mesma frequência. E da mesma maneira, você só vai poder realizar Deus através da japa, ou através do estudo do Bhagavad Gita, ou através da meditação no seu coração, ou da introspecção nos passatempos de Deus em Krishna Loka, certo? Você só vai poder realizar isso quando você estiver em sintonia divina. E para conseguir essa sintonia divina, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o Senhor Krishna, veio nos trazer esse processo de cantar o santo nome e vivenciar, através da meditação, os passatempos do Senhor Krishna. Ele mesmo deu o exemplo, ele estava sempre ouvindo, né, os passatempos de Krishna, de Swarupa Damodari e Ramananda Raya, certo? Que eram Lalita e Vishaka, lá são as ajudantes de Radharani, lá no mundo espiritual. Então elas estavam sempre recitando versos de várias escrituras, e o Senhor Chaitanya, que fazia o papel de um devoto puro, que é o próprio Krishna nos ensinando, ele ficava em êxtase constante.
E ele estava sempre cantando o Mahamantra Hare Krishna, e por ter desenvolvido uma consciência tão pura, ele via Krishna em todos os lugares. Onde ele olhava, aqui nesse planeta Terra, ele via Vrindavana. Então, Vrindavana é um estado de consciência, não é só um lugar lá onde, não tem esse lá e aqui. Vrindavana é um estado absoluto de consciência que o espírito vai atingir quando a performance dele, né, quando ele conseguir fazer essa maratona da alma, porque ele treinou, porque ele se condicionou a isso, ele vai simplesmente ser qualificado como um devoto puro nesse mundo e já está qualificado para voltar para a morada de plena existência, plena consciência e plena felicidade ou bem-aventurança. É isso que nós queremos essa felicidade, nós queremos essa continuidade, né, da paz, do prazer espiritual. E você só vai conseguir isso se você realmente se render definitivamente ao Senhor Krishna, a Japamala, e se associar com pessoas que já estão nesse nível mais adiantado de frequência espiritual. E assim, observando essas pessoas, elas vão ser o quê? Estimulantes, pessoas que vão entusiasmar a sua necessidade interna de ficar situado na vida espiritual. Igual se você vai fazer uma maratona, você fica observando inicialmente os maratonistas. Aí você pergunta, o que esse cara se alimenta de quê? Né? Qual o programa de atividade dele diária que leva a ele a esse condicionamento físico incrível, né? Como que ele pensa, né? Como psicologicamente ele atua para atingir essa distância. Então, da mesma forma, a gente observa uma pessoa iluminada, ou estuda a vida dessa pessoa iluminada, as suas palavras, e daí a gente vai seguindo, né, esse croquis, esse protótipo, onde a gente vai realmente angariar essa realização plena da vida da alma. Agora imagina, o Bhagavad Gita, ele é a palavra da expressão de Krishna, autoridade suprema, o próprio Deus veio nos ensinar a sua performance interna, porque ele age de acordo com o Bhagavad Gita. Quando o Senhor Krishna está, né, existindo em qualquer lugar desse universo material, dos universos materiais, ele sempre vem e passa esse conhecimento, e ele é o exemplo desse conhecimento. Ele fala isso no capítulo 4, né? Eu sou o exemplo, porque se eu não fizesse isso, todos os mundos, né, se degradariam. Então, Krishna, ele traz o conhecimento, ele é o representante do conhecimento, né? Ele instrui Arjuna, mostrando que devemos realmente levantar e lutar e nos tornar guerreiros, não no sentido de destruir algo, mas no sentido de ter essa consciência plena. E no final da batalha, tudo aquilo que é chamado bom e ruim do lado psicológico, emocional e físico vão ser retirados, e você, o espírito, a alma, vai ser transferido para essa consciência, né, mais ampliada, absoluta, que se chama o reino de Deus, que está agora mesmo dentro do seu coração, na forma do Senhor Vishnu. Então essa mensagem que eu queria deixar aqui agora para todo mundo, para criar exatamente esse modelo que devemos fazer. Vamos parar de se lamentar, vamos parar de agir em ignorância, certo? Senão você sempre vai ser miserável, senão você vai pegar migalhas de felicidade, e para isso é tanto esforço, é tanto esforço. Se você pode ser feliz o tempo todo, consciente, está sempre em paz, vendo a presença de Deus em tudo, curtindo, né, a criação dele, esse mundo material é maravilhoso. Então temos que, né, aceitar a misericórdia de Deus. Deus, ele fala assim, ó, na medida que você se rende a mim, na proporção que você se entrega a mim, eu me revelo para você, mas vai depender de você. Então Deus, ele não força a barra de ninguém. É você que está pisando, está vacilando nesse mundo material. Certo? Então eu vou ler aqui o verso de novo, né? Krishna falando, tampouco o Senhor Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de alguém. Isso é problema seu, o que você está produzindo na sua vida, certo? No entanto, os seres encarnados ficam confusos devido à ignorância que encobre seu verdadeiro conhecimento, certo? Tem um conhecimento que é verdadeiro. Raja Vidya Raja Guhya, esse é o conhecimento real, Krishna fala.
Raja Guhya, esse é o conhecimento mais confidencial. Se você não leu o Bhagavad Gita até hoje, então você está perdendo a oportunidade de viver, né, em alegria espiritual e de criar a possibilidade de sair desse ciclo de encarnações, de nascimentos e mortes. Eu recomendo imediatamente que você estude essa escritura e que você venha compartilhar, né, as suas realizações, e aí a gente vai trabalhando junto. Estamos aqui nesse serviço também de trocar informações sobre a consciência divina e espiritual. Não fazer teoria, especulação, tudo que vamos falar é baseado na autoridade de Deus, certo? Então, eu espero que vocês realmente, né, levantem a cabeça se vocês estão em depressão, estresse, medo, se o vazio, vocês estão sentindo um vazio interno em relação à vida, a tudo que te passa. Isso tudo acontece por quê? Porque a sua ignorância está encobrindo o seu conhecimento verdadeiro. E aí, quando você atinge esse ponto espiritual, com um pouco de sacrifício, de esforço, né? Além de mais cantar o santo nome de Deus é a coisa mais fácil, quando você alcança esse ponto da percepção correta da vida, onde Deus dentro do seu coração começa a te iluminar, porque Ele é a fonte da sua luz, né, que te faz você ser um ser iluminado, você naturalmente vai seguir a sua vida assim, numa espécie de êxtase que ninguém vai entender. Né? Você não precisa ter nada nesse mundo material. Mesmo que você more aí debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, não importa. Importa que internamente você é um bilionário, você é um trilionário, porque você encontrou Krishna, porque você encontrou a sua relação, a sua posição real com Deus. E daí tudo na sua vida passa a ser um acréscimo, um acréscimo. Tudo que você deseja na sua vida, naturalmente, nessa cocriação com Deus, vai surgir na sua vida. E você vai desejar muito que esse amor divino se expanda cada vez mais. Essa é a sua potência como espírito. Quanto mais amor a Deus, maior a possibilidade de você interagir com Deus no mundo espiritual. Vaikuntha Loka Dhamma. Então pensa nisso. Aonde você está colocando a sua energia? Né? Por que você está confuso? Sai dessa confusão. Eu já estou te dando a dica aqui, né? A dica não é só ler o Bhagavad Gita, é viver o Bhagavad Gita. É sentir que o Bhagavad Gita é a presença absoluta de Krishna na forma de palavras. Assim como você está cantando o santo nome, é a presença de Deus, né, na forma do som do santo nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí você vai fazer tudo com devoção, você vai ler o Gita com muita paixão. O Deus que falou isso, né? Não é ler como um livro de estudo, assim. Você vai cantar a japa, né, com muita tranquilidade, lembrando, né, que esse nome é a presença de Deus que está purificando a sua energia, e dia a dia você vai fazendo isso com muito entusiasmo, com muita objetividade e subjetividade, e você vai fazendo a sua vida material se tornar um poço de alegria, um poço de misericórdia, onde você pode, né, fazer esse serviço maravilhoso que Krishna adora, que é você dar essa luz para as outras pessoas que estão perdidas, mas infelizmente são poucas as pessoas que estão falando a respeito do Bhagavad Gita de uma forma assim, mais consciente, sem fanatismo, sem essa loucura, né, de religião, de filosofia, simplesmente falando numa linguagem simples, onde você mostra que Krishna é a suprema personalidade de Deus e que para você realizar isso você tem que fazer pelo menos, né, um mínimo de esforço para ir na direção de Deus, e nessa proporção Deus vai se revelando para você. É assim que funciona, ninguém é culpado de nada, e quem está vacilando está sofrendo, e quem está no conhecimento verdadeiro está avançando, e é assim, e esse mundo é uma escola, é uma experiência onde cada espírito está se desenvolvendo. Eu espero, né, que você realmente tome essa atitude de começar a estudar o Bhagavad Gita, de compartilhar suas realizações aqui